Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vim tratar aqui de um assunto muito importante, irmãos. Me mandaram aqui alguns assuntos hoje de manhã a respeito do pecado de morte na CCB, né? Um novo tópico aqui. Saiu um novo entendimento sobre o pecado de morte, né, irmãos? Eu vou mostrar para vocês aqui como era antigamente e um novo tópico que é esse aqui que saiu. E eu pergunto para você aí da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, você tinha medo do tal pecado de morte, de errar? Alguém falava para você, ó, não conversa mais com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele moço, com aquela moça, porque ele pecou de morte, não tem mais salvação. Tem gente que nem saudava, né? Mandava sentar no último banco quando ia, né? Na rua não virava, atravessava a rua para outro lado. Você conhece alguém na sua cidade que está sem liberdade devido ao pecado de morte? Então, vou ler para vocês aqui o novo parecer da CCB sobre o pecado de morte. Peço para você comentar e deixar o seu like, se inscreva no canal. E vamos analisar aqui, irmãos. Eu sempre fui criticado dentro da CCB por alguns hiper black santos da CCB, porque dizia que eu estava visitando defunto. O Júnior está visitando defunto, porque eu visitava aqueles com a igreja dizia que não tinha mais salvação. Eu falava, é para esse que Jesus veio, eu falava. E eu ia lá e vi muitas pessoas se levantarem daquele estágio que estava achando que não tinha mais perdão de Deus. Então vamos estar mostrando para vocês aqui como era o tópico antes e como o novo tópico que agora saiu em 2025, em abril, né? Esse aqui, ó, é o antigo, tá? Esse aqui é o antigo tópico. O que dizia o antigo tópico? Vamos ler junto? Você conhece alguém que está sem liberdade aí? Vamos lá. Pecado de adultério, fornicação e prostituição. O pecado de adultério, fornicação, prostituição. A palavra de Deus determina fugir da prostituição, do adultério ou da fornica, certo? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Diz as escrituras que os tais pecadores cometem ficarão de fora, não entrarão no reino dos céus. Devemos conservar brancas as nossas vestes, que foram lavadas pelo sangue do concerto eterno. Nossa mocidade deve, acima de tudo, andar em santidade e consagração o seu corpo a Deus, não andando segundo o desenfreamento do mundo. Nosso jovem que não contrair matrimônio deve respeitosamente guardar o dia das núpcias para se unir no temor de Deus. Então aqui dizia, claro que a Bíblia diz que se você permanecer no pecado, não é se você cometeu o pecado. Davi não cometeu o pecado? Ele ainda matou Urias, marido da Betseba. Então, aqui diz a Escritura que aquele que se encontrar no pecado, mas não aquele que se cometeu um pecado e se arrepender, todo pecado lhe tem perdão de Jesus. O único que não tem pecado, que não tem perdão, é a blasfêmia de Jesus contra o Espírito Santo. Você atribuir algo que Deus fez ao diabo, isso é uma blasfêmia. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Eu vejo muita zombaria na internet sobre as coisas espirituais, sobre os dons de Deus, temos que tomar muito cuidado. Porque quem é o homem para discernir o agir e o operar de Deus? Quem é o homem para determinar a forma em que Deus deve reger os céus e a terra? A chuva, o sol, o mover de Deus, a cura, o milagre. Quem é o homem? Então nós devemos ter muito cuidado. Então aqui, esse era o tópico que eles diziam que quem estivesse no pecado de prostituição, porque quem peca contra a carne, lá, prostituição, adultério, fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se peca contra o seu próprio corpo. Aqui, ó. Ou as escrituras que estais pecado comete ficarão de fora, não entrarão no reino dos céus. Quem comete, quem estiver no ato do pecado. Por isso que nós devemos reconhecer a todo momento que nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Quem foi encontrado no pecado, quando vier ou quando falecer,
haverá um julgamento. Mas aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse pecado aqui, qual a CCB por anos, infelizmente, tirou liberdade das pessoas, e a caso disso destruíram vidas e famílias, né? Comente aí se você conhece aí no seu estado, no seu bairro, se você sabe alguém que perdeu a liberdade por causa disso. Mas vamos ver agora o novo tópico, o novo entendimento da CCB. Esse aqui ficará de fora. Não, Jesus não tem mais poder, não tinha poder de perdoar nenhum pecado. Mas Jesus tem o poder. Filhinhos, não pequei, disse ele. Mas se pecardes, lembra que tem um advogado no céu, intercede diante de Deus por ti. Mas vamos ver agora o novo entendimento do novo tópico que saiu agora em abril. Veja só. Vou remover esse aqui e colocar um novo para vocês ver aqui, ó. Vamos ler junto, irmãos, para vocês verem que esse é um novo entendimento sobre o pecado e morte. A Bíblia nos diz que a primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 16, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, aqui ele está explicando, né? Orará e Deus dará a vida para aqueles que não pecaram para a morte. Aqui ele vai explicar depois o que é pecado para a morte. Há pecados para a morte. E por esses não digo que ore. Jesus disse, então, agora em Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado, agora está explicando aqui, ó, todo pecado de blasfêmia, todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, o único pecado que não tem perdão, irmã, moça que está ouvindo esse vídeo, que se conhece alguém que está sem liberdade, é a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aqui embaixo vai explicar. Esse pecado é rejeitar a obra de salvação, atribuindo as coisas santas e eternas como obras do maligno. Olha só, isso é muito importante, gente. Cuidado com a internet. Você vê muita zombaria das coisas de Deus, do dom de linguagem, dos dons espirituais. Tem que tomar muito cuidado, gente. Quem atribui as coisas santas e eternas como obra do maligno é blasfemar deliberadamente e dolosamente contra a salvação e a regeneração pelo Espírito Santo. Negar Cristo ou após tê-lo aceitado como seu Salvador para crenças não cristãs é apostatar da fé. A apostasia é um pecado para a morte. Então, tipo assim, você é crente hoje, você reconheceu a Cristo, você recebeu o Espírito Santo, você se batizou, glorificou a Deus, se alegrou, de repente você se dizia da crença e você vai para uma crença nada a ver, totalmente contrário, que é contra os ensinamentos da Escritura. Isso é uma apostasia. Negar a Cristo ou apostê-lo, aceitado como seu Salvador, voltar para crenças não cristãs, é apostatar da fé. A apostasia é um pecado para a morte. Então aqui a CCB está explicando o que é um pecado para a morte, que não tem nada a ver com o que eles faziam, que era a relação tchuk-tchuk. A apostasia é um pecado para a morte, pois as pessoas rejeitam Cristo e caem da graça de Deus. Não é cair da CCB, gente, cair da graça de Deus, da crença em Deus. Podemos entender o termo cair da graça por aquilo que nos foi deixado como advertência em ponto distinto da Sagrada Escritura, conforme abaixo escrito. Por quê? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Uma certa expectação horrível de juízo e arder do fogo, que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 16.
Quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado. Merecedor aquele que pisar no Filho de Deus. E se tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso aqui, gente, é o que a gente sempre fala aqui, né? Sempre falei nesse canal, contra o pecado de morte. Porque aqui, agora, em abril de 2025, a CCB vem e reconhece publicamente que o blasfêmia contra o Espírito Santo é o que é o pecado de morte. Mas, filhinhos, não existe pecado que você não haja perdão para ti. O ladrão na cruz, na última hora, se arrependeu. Enquanto nós temos vida, nós devemos orar, pedir perdão para o nosso pecado todos os dias. Somos pecadores em nosso pensamento, nosso jeito de ser, de agir, de falar. Então não existe ninguém santo, irmãos. Mas por anos e por anos, a CCB tirou liberdade, destruiu vidas, porque dizia que o pecado da relação sexo, tchuc-tchuc, não tinha mais salvação. Né? E agora eles vêm com a nova carta, dizendo que é pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nunca foi assim. Você conhece aí na sua cidade, hoje tem muita gente vindo na internet falar sobre isso, que perdeu a liberdade, que está sem liberdade, que não tem mais salvação, que não tem mais perdão. Tem gente, eu conhecia um senhor, quando a gente era pequeno, 7, 10, 12, 15 anos, na nossa rua, mas aí ficava soltando pipa, jogando bola, e tinha um senhor, isso aqui foi forte, irmãos, e tinha um senhor que ele passava bêbado na rua, subia e descia, ele morava embaixo, ele passava cedo, ele subia, era quase 24 horas bêbado, irmãos. E depois, quando eu cresci, né, eu comecei para a congregação, aí as pessoas me falaram, você sabia que aquele homem que passa aí, porque as crianças mexiam com ele, e ele xingava, então toda vez que ele passava na rua, as crianças chegavam ele dizia bucha, e ele ficava bravo, e corria atrás, aí as criançadas toda vez mexiam com ele. Aí quando a gente cresceu, eu fui descobrir que ele era da congregação. Então, quando ajudava a trabalhar nas construções, e quando a mulher dele abandonou ele e tal, ele caiu nas bebidas, saiu da igreja. E aí a gente foi descobrir, porque as pessoas diziam que ele era um pecador. Eu lembro que um dia eu estava lavando o carro, eu era solteiro na época, eu fiz a casa da minha mãe. Eu casei, depois que eu fui para a congregação, pouco tempo depois eu casei, né? Porque não podia ficar muito tempo sem casar, né? E eu estava lavando o carro e ouvindo uns louvor. Breve descerá Jesus Cristo Redentor, breve descerá. Estava ouvindo um CD. Irmãos, eu estava lavando o carro, quando eu levantei, assim, estava lavando embaixo, quando eu levantei, ele já estava, tipo, perto do carro. E eu, sabe quando deu aquele negócio? Eu falei, nossa, eu ouvi um hino, eu falei, ele era da igreja, agora está nessa situação, gente. Quando ele estava já assim perto, então estava do lado da rua, ele veio subindo, quando ele parou paralelo com o carro, ele subindo do outro lado da rua, ele parou e olhou para onde que eu estava assim, acho que ele lembrou do hino, irmãos. Nossa, que ele cortou meu coração. Gente, uma coisa mais diante de Deus. Do jeito que ele estava subindo no asfalto, era uma rua um pouco subida, do jeito que ele parou, ele olhou, gente, ele endureceu o corpo dele assim, eu não sei se o espírito pegou ele, irmão, ele olhou, que eu acho que o hino ele lembrou, na hora o corpo dele endureceu assim, ele ficou como um pau, ele estava olhando para mim, o carro, eu acho que ele ouviu o hino, irmão, do jeito que ele estava assim, ó, ele caiu para trás assim, ó. Ele virou para trás, assim, ó, duro, pão, irmão, a cabeça no asfalto. Gente, eu não sei se foi o espírito que pegou ele ficou tipo estribuchando. Gente, eu fui lá do outro lado, coloquei a mão na cabeça dele, falei, em nome de Jesus, sai dele agora. Aí ele fez assim, acordou, olhou, tudo sangrando, irmão. Nossa, desceu para casa, que me cortou o coração. Porque a igreja sempre, irmão, falou que essas pessoas não tinham mais salvação. E tem perdão, tem perdão. Há perdão no sangue de Jesus Cristo. Há perdão. Senhor, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes? Jesus falou, não, 70 vezes 7, irmãos. Há perdão, irmãos, há misericórdia para Deus. Há blasfêmias contra o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro que aquele que atribui algo de Deus ao diabo, esse é perigoso. Por isso que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vejo muita gente brigando, brincando, dando risada. Porque se não for de Deus, você zombar, tudo bem. Você pode zombar do dom de língua, você pode zombar. Se não for de Deus, mas se for de Deus,
Então tem muita gente brincando com coisa séria. E eu fico aqui, deixa eu perguntar para você, irmão. O que você acha desse novo tópico da CCB, depois de mais de 100 anos, dizer que não existe, que não é o tchuk-tchuk mais que é pecado de morte, mas sim a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por quantos anos você viu isso? Aí tem gente que fala, reclama dos críticos. Por que eles estão tomando isso aqui? Será que é por causa daqueles que apoiam eles? Com certeza não. É por causa de história de pessoa que a gente traz aqui contando quantas pessoas tiraram sua por achar que não tinha mais salvação. Quantas famílias foram destruídas, pai não falou com a mãe, com o pai, com o filho jogou o filho para fora de casa, jogou o pai para fora de casa, não, quantos filhos não falavam com o pai não falava com o filho, porque dizia, você não é mais meu filho, você pecou de morte. Gente, e hoje, está aqui, ó, a verdade. Um tópico de ensinamento de abril de 2025, dizendo que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu sempre falei isso aqui. E lá dentro eu falava isso. Viajava com os anciões, com as esposas deles, né? Aí falava, não sei quem pecou, não sei quem pecou. Eu falei, irmã, toma cuidado, diante de Deus, toma cuidado, irmã. Não, minha família nunca peca. Eu falei, irmã, não há pecado que não tenha perdão, irmã. Não, que minha família, até aconteceu com a família dela. Aí, a filha dela, o filho dela, aí hoje eles buscam perdão. Eu já vi pregação de dentro da igreja, eu não estava no culto, meu cunhado levou uma moça que tinha tido uma relação e levou. E o ancião falou, você vem aqui buscar o quê? Aqui não é mais seu lugar, some daqui. E agora, a filha dele está na mesma situação. Mas agora ele não falou, some daqui. Ela congrega, leva para as orações, leva para a visita. Quando é a dor na casa dos outros, né, irmão? Isso é diferente, né? Quando é na sua casa, no seu filho, né? Aí você busca na Bíblia, né? A misericórdia de Deus, né? Comente aí, qual que é a sua opinião sobre a nova visão do pecado de morte? Perdão, nunca vão pedir. Assumir que erraram? Nunca vão assumir. Mas deveria ter lido isso aí nos cultos online, né? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que acreditaram que o pecado de morte, a CB, era uma relação, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele matou a mulher de Urias, ele matou Urias para ficar com Betseba. Teve a consequência? Sim. Nós temos a consequência dos nossos erros. Pagamos por isso. Mas não é por causa disso que Jesus vai jogar você no inferno. Só basta você reconhecer que você é um pecador e você necessitar da misericórdia dele, e a misericórdia de Cristo te alcançará. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.